Bom, então vamos lá para mais um estudo, né? Preparar a semana, começando pelo índice futuro, aqui com vocês. Índice futuro na tela, já ajustei máxima e mínima da semana anterior aí. Tá? O que a gente pode observar aqui no índice, né? A princípio, o preço ainda continua bem afastado das suas médias aqui no gráfico semanal, porém ele já começa a apresentar um processo corretivo e uma região, né, que ela se tornou aí de potencial resistência para resistência full aí essa região, né? Como já havíamos mapeado há bastante tempo atrás aí, dando um certo trabalho nessa região. Entendendo isso, o que eu vou trabalhar com o meu FIBO aí, vou manter esta máxima e essa mínima e ficar de olho nessa região de 61,8, até mesmo porque pelo gráfico diário, como vocês podem perceber, caso venha a perder essa região de fundo aqui, vamos ter o acionamento de um pivô de baixa. Então a gente tem que ficar de olho nessa região que já foi testada aí 2 a 3 vezes, né? Então 1, 2, 3 e pode ser testada aí pela uma quarta vez. O preço perdendo a região tende a acelerar aí, então vamos ficar de olho nela. Como eu falei, vou manter esse FIBO aqui. Preço, né, se acelerar mais um pouco, eu vou tirar desse fundo aqui e vou passar para este fundo aqui. Beleza? Alvos, não vou estar traçando alvos ainda para a região, porque para mim não tem tanta relevância assim. Espera o movimento acontecer, porque senão a gente fica poluindo o gráfico, né? Pelo 60, a gente já consegue observar aqui o padrão, na verdade, de caixote aqui no dólar, né? Até ia falar que pivôzinho de baixa, mas ia confundir com o dólar. Aqui a gente tem um grande caixote, né? Onde por vezes o preço vem, até mesmo ameaça, possíveis pivô aqui nessa região, falhou miseravelmente, entrou força compradora, enfim, padrãozinho de caixote. Porém, nos 5 minutos, trazendo para um contexto de abertura, caso o mercado não abra enlouquecido aí amanhã, né? A gente já pode ter aquele movimento de pivôzinho alinhado com a sua média móvel de 200, tá? Claro que cabe colocar um FIBO dentro do dia anterior, da sexta-feira, para mapear o movimento, né? Aí a gente tem a possibilidade deste fundinho aqui, ou até mesmo desse fundo, ou desse fundo dessa região, pegando um FIBO um pouco mais macro, tá? Começar o dia trabalhando aí, trazendo o risco para o nosso lado, né? Opa, aqui nesse fundinho. Então, caso, né, alguém esteja com apetite maior ao risco aí, perdeu até mesmo o último candle do fechamento da sexta-feira aí, não seria nada absurdo abrir uma venda aí, tendo em vista esse pivô. Porém, né, cabe ressaltar que temos aqui uma média móvel de 200, é uma região de média móvel de 200, porém ela vem ascendente. Eu, particularmente, vou esperar perder até mesmo essa retração de 61,8, pullback na região, e aí sim vamos pensar em uma venda, beleza? Dólar. Dólar, se formos dar um zoom aqui nessa região, a gente observa até mesmo média móvel de 9 no dólar e fundo prévio e retração de 38. Então a gente tem 3 confluentes aqui, né, que podem estar confirmando essa tendência forte de baixa. Forte por quê? Todo e qualquer movimento que corrige em 38 tem a sua continuidade aí, né? Isso aí a gente só vai saber realmente ao longo da semana, tende a ser forte, tá? E aqui realmente a gente viu que o movimento ele veio, retestou todas as suas regiões e até mesmo no fechamento na sexta-feira fechou abaixo. Então a gente tem um potencial cenário aí de dólar acelerando na ponta da venda, tá bom, galera? Então vamos ficar de olho para esses movimentos aí, principalmente para essa região de perda de fundo aqui. Não estou falando o que vai acontecer, só estou interpretando o que o gráfico está mostrando aqui para a gente, tá? E ficou bem interessante. O engolfo total, né, do movimento que apresentou na quinta-feira foi engolfado na sexta, fechando abaixo daquela regiãozinha de fundo. E aí vem os porém, todavia, entretanto, né? O que pode estar acontecendo aqui também? É apenas, né, seria aí um reteste nesse movimento aqui de pivô na cabeça dessa região aqui? Pode ser também, tá? Então quer dizer que a gente vai ter uma briga na ponta da compra, né, para esse preço engolfar o movimento da sexta-feira, né? Então seria uma briga bem boa para a gente observar aí, né? Ou seguir o fluxo do semanal, né? Mas para isso teria que perder essa região de médias aqui no gráfico diário. Média móvel de 9, porque a 20 está descendente, né?
Então a gente tem que ficar de olho nesse movimento. Tem a possibilidade desse preço não ir para lugar nenhum e a gente passar aí uma segunda-feira, né, ou a semana toda brigando nessa região aqui. Na verdade, a gente colocaria a máxima da semana anterior e essa região de mínima aqui perto da 9. Então vamos ficar de olho nessa possibilidade de ver o dólar um pouco mais travado aí. Pelos 60 minutos, até mesmo aqui pelo diário, não, pelos 60, se a gente for olhar aí em termos de dólar, dando continuidade ao movimento do semanal, né? Opa, a gente pode estar visualizando aqui, né? Um ombro, cabeça, ombro, né? Perdendo a neckline aqui, a gente tem aí o preço acelerando a favor do semanal, fazendo reteste, né? Nesse fundinho que eu apontei para vocês no semanal, que tentou ser suporte aqui, até mesmo com o alinhamento das médias, não conseguiu. Agora perdeu, foi retestar a região, virou um pivôzinho de baixo com troca de polaridade perfeita, caso a gente observe a perda deste fundinho aqui, tá? Então vamos ficar atento para um dólar pesado aí, né? Então ficou bem desenhado aqui, na verdade, né? Bem desenhado mesmo. E olha que eu nem gosto tanto de figura aí, mas ombro, cabeça a ombro aqui, bonitinho. Beleza? Vamos ficar de olho nessas possibilidades. Trazendo para o contexto de abertura, amanhã, o que a gente tem? O movimento aí que pesou, na verdade, né? A gente vai ter o cenário de índice dólar querendo acelerar na ponta da venda, né? Isso daqui tudo pode ser um bandeirão, né? Pelo 60, como a gente observou, né? Então marcar, eu não gosto dessas bandeiras tão inclinadas assim, né? Porque os movimentos de rompimento tendem a ser meio bruscos aqui nessa região e não deixam pullback. Então ele pode vir facilmente, abrir pesando, vir buscar a região de mínima. Mas tem que esperar perder mínima do dia anterior, enfim. Não, Felipe, mas se ele encontrou suporte aqui nessa região aqui, fez um fundo meio que arredondado, aí aquele negócio é FIBO dentro do dia anterior e não operar contra os 60, né? Então, primeiramente trabalhar com FIBO mínima e máxima e ficar de olho aqui, né? Aqui a gente tem até que tem uma média móvel de 200 aqui ascendente, flat, nessa região. O problema é que esse movimento aqui ele não passa para a gente uma confiança, né? Então o que teria que marcar aqui? Essa regiãozinha de topinho prévio, né? O movimento teria que, caso abra sem gap, entregar um movimento um pouco maior, fazer impulso, correção e impulso. A gente vai entrar em todo aquele contexto, né? Média móvel de 200, mas tá flat, não sei o quê. Cara, aí região de média pode dar um trabalho do caramba isso daí, tá? A gente vai ter que ficar um pouco mais de olho no 60. A de 20 no 60 tá subindo, porém a de 9 pode dar um trabalho aí. Beleza? Então esse é o contexto aí para o driver para a semana, né? Claro que se o mercado for mudando e modificando, a gente também vai mudando e modificando os estudos aí. Beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço e nos vemos amanhã.